Saúdo a todos, meus amados irmãos e irmãs, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou aqui para mais um dia meditarmos um pouquinho no versículo da palavra do Senhor, amém? Então hoje quero meditar um pouco com vocês sobre uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Até aqui. Eu sei que a gente muito escuta essa pregação, só que a gente escuta muito essa parte que Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade e que ele estava dormindo, todo esse processo, né? Mas a parte importante que eu quero destacar para vocês, abrindo parênteses antes da parte importante, é que no final a gente sempre sabe e sempre fica feliz ao ver que Jesus só diz: cala-te, aquieta, e a tempestade se acalma, né? E é muito bonito que os discípulos ficam todos em êxtase, todos assim, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Deus é Deus, o dono de tudo. Aquele que o mar obedece, a tempestade obedece, as árvores, os passarinhos, a todos que obedecem. E às vezes a gente não quer obedecer a ele. Ele é o dono de tudo, né? Até os animais o obedecem, o mar, o vento obedece ao Senhor. E às vezes a gente, nós seres humanos, não queremos acreditar em Deus, não queremos obedecer ao Senhor. A gente precisa vigiar nesse ponto da obediência, e eu quero muito trazer um pouquinho sobre isso para vocês depois, porque tudo que ele nos pede é obediência e intimidade. Mas o ponto-chave desse versículo hoje que eu quero trazer para vocês é quando aqui diz: sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. A importância de entender que Jesus está sempre no barco conosco. Ele junto passou com seus discípulos, ele entrou no barco e fez toda a travessia, né, junto com os discípulos. Ele está no barco. Ele poderia ter dito: passem para o outro lado, né? Ele poderia ter saído, ele poderia ter acalmado o mar de onde ele estivesse, ele poderia ter operado o mistério dele, assim como ele operou sem estar dentro do barco. Mas ele quis presenciar, ele quis estar dentro do barco. Além do mais, mostrar que ele é o dono de tudo. Porque enquanto começou a tempestade, Jesus estava ali bem calmo, dormindo no barco, né? Mas ele estava dormindo porque ele sabia que ele era o dono de tudo. Só bastava uma palavra para que tudo acalmasse. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que não adianta a gente se desesperar, tá? Não adianta a gente sair do eixo, ficar preocupado com as situações, porque Deus não vai deixar você sozinho nessa situação. Deus não vai deixar você sozinho nessa tempestade. Ele está dentro do barco com você. Ele está passando isso com você. Você não está sozinho. Se você acha que sua dificuldade está muito grande, se você acha que está difícil passar por isso, você imagina se Jesus não estivesse no barco com você. Passar pelas provações é muito difícil, sozinho. Mas estando com Jesus no barco junto conosco, ainda que seja difícil, nós temos a certeza que não estaremos sozinhos, que nunca, nunca, nunca Jesus nos deixará sozinhos. Então Deus está conosco, Jesus está no barco, Ele está passando conosco no barco. Não é porque a gente lê a palavra ou que nós buscamos ao Senhor que não passaremos por tempestades. A própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E nós também precisamos passar por essas situações. O que acontecerá ao ímpio também acontecerá ao justo. Mas o que nos alegra, nos dá força, nos fortifica dia após dia, é saber que Jesus
está no barco junto conosco. E ao final dessa travessia, ele só precisa dizer: aquieta-se, aquieta-te. E a tempestade vai passar. Então fica firme, continue crendo, fique firme no Senhor, porque Ele está no barco. Você não está sozinho nessa tempestade. Jesus está com você e não há nada mais gratificante do que saber que o dono de tudo está do seu lado na sua peleja. Então que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Amém?